Olá, tudo bem? Nas redes sociais você certamente está acostumado a ver muita informação sobre saúde. Pena que boa parte dessas informações são mentirosas, chamadas de fake news. Pensando em contrapor a essas mentiras colocadas nas redes sociais sobre saúde, um grupo de alunas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto criou um programa chamado Momento Saúde da Mulher, que tem a professora Rosana Reis como uma das coordenadoras. O assunto de hoje é a programação que será exibida nas redes sociais em 12 episódios e também falar sobre saúde da mulher, que, como eu disse lá no início, preste muita atenção naquilo que você assiste nas redes sociais. Professora Rosana, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por poder nos atender aqui, que a gente possa fazer essa inauguração, essa propaganda desse programa, né, que a gente preparou aí com tanto carinho, né, nesses últimos meses, para que a gente possa fazer o que você comentou muito bem, levar informações de qualidade, né, informações que foram assim muito pensadas pelos alunos, né? Então a gente tem um grupo aqui, é um projeto de extensão, né? A gente começou dessa maneira. Muito provocada por eles, pelos alunos, e a gente fez várias reuniões e, assim, selecionamos assuntos que a gente achava bem bacana, a população está bem esclarecida em relação a ele, porque são muito importantes para a saúde da mulher, e assim a gente veio numa jornada que está combinando aqui agora com um marco aí para a gente fazer a divulgação, né, de todo esse material que os alunos prepararam, assim, de uma maneira muito cuidadosa, né, com temas muito atuais, que vai valer a pena todo mundo assistir. Bom, 2 alunas participam do programa. Na realidade, são 20 no total. 2 estão aqui representando esse grupo que tem, na maioria, mulheres. A Gabriela Marucci e a Juliana Bernardes. Aliás, a Juliana Bernardes e a Gabriela Marucci. Juliana, como é que surgiu esse programa? Porque é um projeto de já transformado num programa. Então, nós alunos da Liga de GO, de Ginecologia e Obstetrícia, é um grupo de alunos que é especialmente interessado pelo tema, e a gente buscou preencher, ali, trazer alguma forma de trazer conhecimento para a população sobre esse assunto. Porque a gente percebe que a gente tem professores excelentes, que têm conhecimento de sobra, só que esse conhecimento de alto nível de evidência científica e baseado em evidências, ele não chega à população geral. Então, a gente quis resolver isso por meio do nosso podcast. Mas como é que surgiu assim? Repasso aqui para a Gabriela. Como é que ela contou um pouquinho do motivo, mas como é que surgiu? Como é que vocês se reuniram? Vamos discutir isso com a professora? Como é que foi? Então, o nosso projeto tinha justamente esse objetivo educacional, de levar informações de qualidade para mulheres que normalmente não têm esse acesso e que, de certa forma, a gente queria atingir um público maior. Por isso, a nossa ideia de trazer esse projeto para o meio digital. E aí a gente se reuniu com a professora Rosana e a gente discutiu a possibilidade de fazer um podcast, que ele tem um formato um pouco mais longo, que não necessariamente vídeos curtos, que a gente poderia abordar os temas de uma maneira um pouco mais profunda, com uma linguagem acessível e sempre assim discutindo entre um professor convidado e um aluno da Liga. Então, a ideia era justamente trazer esse foco educacional, de levar informação e que essa informação tivesse qualidade e que a gente tivesse um tempo maior para poder discutir isso e abrangindo um público maior pelas redes sociais. Juliana, são 12 episódios. Certo. Quais são? Os temas são síndromes hipertensivas na gestação, infecções na gestação, parto humanizado, uso de cosméticos na gestação e dermatologia. Vacinas na saúde da mulher e da gestante. Todos esses relacionados à obstetrícia. E a gente tem mais 6 temas relacionados à ginecologia, que são sexualidade na mulher na pós-menopausa, TPM, mito ou verdade, contracepção,
mitos e verdades sobre fertilidade feminina, repercussões da síndrome do ovário policístico nas diferentes fases da vida da mulher e menopausa, climatério e repercussões na saúde da mulher. Mas aí tem mais de 12 temas. São 12. São 12 São temas? 6 em ginecologia 6 de cada e um. 6 temas em obstetrícia. Todos já gravados? Sim. Sim. Quer dizer, o último é amanhã. A gente vai gravar amanhã. Mas, E o primeiro tema que já está sendo exibido nas redes sociais? O primeiro é com o professor Dr. Ricardo Cavalli sobre síndromes hipertensivas na gestação. A gente começou a divulgar essa semana. E qual é a importância desse tema? Esse tema é extremamente importante, assim, porque as síndromes hipertensivas na gestação normalmente são uma das principais causas de mortalidade materna, de mortalidade fetal. Então, o professor ele trouxe informações muito importantes, assim, que vão desde a prevenção no pré-natal até o diagnóstico, ao tratamento e aos cuidados com a gestante e com o feto. E quanto tempo tem, em média, cada programa? Em média, cada episódio varia de 15 a 40 minutos. O do professor Ricardo? O do professor Ricardo tem cerca de 20 minutos. E a professora Rosana está no grupo? a professora Rosana, ela gravou, né? Sim. Eu gravei do síndrome dos ovários policísticos é verdade, nas diferentes fases da saúde da mulher. Professora, vamos adiantar um pouquinho o que a senhora falou no programa? Não, a gente escolheu esse assunto, não só porque é um assunto que eu estudo bastante, mas porque é uma doença muito prevalente na população feminina. Cerca de 20% das mulheres no período reprodutivo apresentam essa doença. E ela não é só uma irregularidade menstrual que incomoda as mulheres para fazer prevenção para gravidez, ou mesmo para engravidar, porque não menstrua todo mês, não ovula todo mês, e isso acaba trazendo uma dificuldade para engravidar. Mas também é uma doença que tem repercussão assim, na pele, elas têm manifestação de excesso de androgênio, então tem acne, muita pilificação. Então isso incomoda muito a autoestima das mulheres. É uma doença muito associada à obesidade, que piora muitos dos quadros do quadro metabólico que essas mulheres têm. Tanto é que tem um movimento na literatura atualmente que tenta até mudar o nome da doença para uma doença metabólica, porque ela está muito associada, ela aumenta o risco de doença cardiovascular. Então elas têm mais diabetes, antecipa até 2 décadas a diabetes nessas mulheres jovens. Elas têm hipertensão, então elas têm mais risco de doença cardiovascular. Então, é uma doença com apelo de complicações metabólicas muito grandes e, como eu já disse, muito prevalente. Então, a gente precisa orientar as mulheres que elas precisam fazer prevenção, de cuidados como exercício físico, uma dieta adequada, porque ela vai conviver com isso a vida toda dela. Então, ela precisa se cuidar, modificar o seu estilo de vida, que é a primeira medida de tratamento. Então, a gente achou super importante a gente falar sobre isso. Porque às vezes a paciente está preocupada e toma um contraceptivo, regulariza a menstruação, melhora a pele e acha que está bem. Não, ela precisa se cuidar melhor. Professora, parece óbvia a pergunta. Aliás, é óbvia que eu vou fazer, mas a resposta eu já até imagino qual será, mas eu preciso perguntar. Qual é a expectativa que a senhora tem dessa programação criada pelas alunas? Olha, nosso desejo, nossa expectativa é que essas informações que foram, como elas comentaram, assuntos que a gente pensou bastante, achou importantes, a gente escolheu a dedo os professores, que todos que vão falar têm muita experiência relacionados ao assunto e certamente vão conseguir passar uma mensagem importante para a população. O nosso objetivo é que a gente alcance o maior número possível de pessoas que escutem, que aprendam. E a gente está até nesse momento fazendo, que a gente está terminando as gravações, falta só uma que está agendada para amanhã. A gente está até pensando aí numa outra fase do nosso projeto, que é avaliar exatamente o que isso pode trazer de impacto positivo, Então nós estamos estudando metodologias aí para a gente mensurar não só a audiência, mas a gente fazer estudos assim, tipo
oficinas com algumas pacientes, como aqui do Hospital das Clínicas, para saber, antes e depois de assistir os vídeos, né, que mensagem elas puderam captar e talvez mais para frente saber se isso trouxe alguma modificação no estilo de vida delas, né, de prevenção principalmente. Então a gente está estudando no momento como a gente vai mensurar as informações que a gente pretende trazer, né, de qualidade, o que a gente pode trazer, pode contribuir para a população em relação a isso, principalmente para as mulheres, né? Então nós estamos nesse movimento agora, né, nessa segunda fase de avaliar. E assim, nossa ideia não são só os podcasts, né? É a gente também fazer dessas gravações uns vídeos curtos, né, para que a gente possa umas gravações curtas que a gente possa divulgar também na Rádio USP. A gente vai fazer também textos para divulgar no Jornal da USP, né, meninas? A gente vai fazer, não só o podcast, a gente vai tentar usar várias mídias, né, para a gente levar o interesse da população para esses temas da saúde da mulher, né? Sim. Quer falar alguma coisa? Sim, eu queria comentar que por isso que é um projeto mesmo, né? Que mesmo que a gente exiba essa programação que vai ser exibida para as pacientes aqui dos ambulatórios do HC, muitas vezes numa consulta curta de 20 minutos, o médico não tem tempo de fazer umas orientações mais específicas, tirar todas as dúvidas da paciente ou do paciente. E essas informações, elas podem ser de interesse não só da mulher paciente, mas também de algum familiar próximo, do pai que está planejando uma gestação com a sua companheira, por exemplo, futuro pai. Então, são conhecimentos importantes para a população toda. Muito bem. Gabriela, o que você quer acrescentar? Eu acho que eu gostaria de acrescentar, assim, que toda a programação, assim, do nosso projeto foi justamente pensada para atingir mulheres de todas as faixas etárias e de todos os contextos sociais. Então, a gente abordou temas desde da gestação, do planejamento da gestação, por exemplo, do tema de vacinas, se a gestante ela deve se planejar para tomar alguma vacinação antes de engravidar. A gente abordou temas assim da sexualidade da mulher na menopausa, da mulher da idade adulta, sobre as diferentes fases da vida da mulher. Então, o nosso projeto assim foi pensado para realmente abranger todas as faixas etárias. Muito bem. Agradeço aqui a participação da professora Rosana Reis, da aluna Juliana Bernardes, da aluna Gabriela Marucci, que são do 3º ano da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que com mais 18 colegas homens e mulheres iniciaram esse projeto chamado Momento Saúde da Mulher, que você poderá assistir nas redes sociais do Hospital das Clínicas, do HC, e também na rede social do projeto. Qual é o nome? O Instagram é @MomentoSaúdeFMRP e no YouTube Momento Saúde da Mulher. Então acompanhe e tenha notícias verdadeiras, cientificamente comprovadas. E eu espero vocês no próximo programa.